Bom, e aí, gurizada, como é que vocês estão? Espero que bem, né? Porque tá numa quarta-feira de manhã, estudando pro Enem, eu sei que é difícil, é foda. Ó, eu vou começar agora fazendo uma introduçãozinha rapidona, aí depois eu começo o conteúdo. Meu nome é Guilherme, eu sou calouro de medicina na Unir. Eu passei nesse último Enem, então, até um tempo atrás, eu tava passando o que vocês estavam passando, eu sei o que é ter que estudar, nervosismo, tipo, se passa ou não passa, e ter que fazer esse monstro que é o Enem, né? Ver se você consegue passar no curso que você quer, é foda. Eu vou tentar ajudar vocês dando aula de filosofia. Eu vou dividir junto com outro tutor que é o Fabiano. E aí, sei lá, vocês se perguntam, porra, mas você tá fazendo medicina? Por que você vai dar aula de filosofia, cara? Você é louco? Por que você não dá aula de biologia, de química? Gurizada, a questão ó, eu vou dar aula de filosofia porque filosofia tem muita gente que não gosta. E quando você não gosta de filosofia, a filosofia fica chata pra caralho. Fica insuportável. E por que ela fica tão chata assim? Por exemplo, ela consegue ficar até mais chata do que uma biologia da vida, uma química, uma física, matemática, sendo que ela é mais fácil. E por que ela fica chata? Porque ela parece inútil. E eu vou falar pra vocês, filosofia não é inútil, não é inútil. Por quê? Bom, primeiro porque ela cai no Enem, e segundo, que é a parte mais complicada, ó. Com a filosofia você consegue ver de onde vêm as nossas opiniões. Da onde que veio o que a gente pensa, por exemplo. Às vezes eu penso, tipo, só sei que nada sei. Aí você descobre que um retardado na Grécia Antiga, na puta que pariu, há 400, 500 anos antes de Cristo, pensou isso, que foi o Sócrates, tá ligado? E além disso, você vê que você aprende novas opiniões. E como que isso te ajuda? Isso ajuda na sua argumentação. Isso vai ajudar, sabe o quê? Na sua redação. Gurizada, a redação vale 1000 pontos. É 1/5 da sua nota. Com isso, tendo uma argumentação boa, você consegue subir sua redação em até 300 pontos. É muita coisa, é muita coisa. Se você souber aproveitar, porra, sua nota vai decolar. Então, filosofia não é inútil. Essa foi a apresentação. Filosofia não é inútil. Mas se você ainda acha que é inútil, vai estudar outra coisa. Entra na Netflix aí, vai ver uma série, vai tirar um cochilo e continua assistindo na próxima aula, né? Então, ó, vou começar aqui, vou abrir o slide. Filosofia, esse daqui é o cuzão que eu falei, o Sócrates. Bom, bora começar. Primeiro, tem uma questão. O que é a filosofia? Eu vou falar a verdade pra vocês. Eu não sei o que é filosofia. Ela é muito complicada. Vários filósofos vão falar. Um filósofo vai falar tal coisa, que ela é isso. Outro filósofo vai falar que é aquilo. Mas a sorte de vocês é que o Enem não vai cobrar o que é filosofia. O Enem vai cobrar a história da filosofia e o que vai falar cada filósofo. Porém, é legal a gente ver o que é a filosofia. Eu vou falar pra vocês por quê. Bom, esse aqui vai ser o beabá que todo professor de filosofia vai falar. Filosofia vem de filo, vem de sofia, que do grego antigo filo significa amizade, amor, sofia, sabedoria, conhecimento. Então, o que é o filósofo? É o amante do conhecimento? É o amigo da sabedoria? Porra, tá bom, mas o que isso quer dizer? Tipo, um biólogo pode ser um amante do conhecimento, um químico pode ser um amigo da sabedoria, um jornalista, um médico. Só, cara, é muito amplo. Mas todos eles têm um negócio em comum, que é esse tesão pela sabedoria. E é por isso que a filosofia também é chamada de a mãe de todas as ciências. Porque esse passo inicial, que é o tesão pela sabedoria, leva a pessoa a se especializar. Tipo, ser um historiador, ser um sociólogo, ser um biólogo, ser um médico, ser um matemático. Entenderam? Enfim, e por que saber o que é filosofia é legal? E gurizada, redação. Se tem algum tema que tá falando a importância da ciência, ou tá. Enfim, se o tema tá falando de ciência e você manda, se você souber contextualizar e saber dar um juízo de valor, o que? Isso daí vai mostrar pro corretor que você tem repertório sociocultural, isso aumenta a sua nota. Então, você tá lá na sua introdução, tá falando de ciência. Porra, porque a ciência veio da filosofia, e a ciência, na verdade, se originou na Grécia Antiga, pois nessa época se originou a filosofia,
E ela é conhecida como a mãe de todas as ciências, blá blá blá, e você vai, tá ligado? Isso aí mostra pro corretor que você tem. Parece que tá enchendo linguiça, mas não, isso aí mostra pro corretor que você tem conhecimento de mundo. E se você souber usar a filosofia assim, já falei, essa nota, ó, cresce. Então, sem demora, bora pro que cai no Enem, que é a história da filosofia. Quando o assunto é história, vocês têm que entender duas coisas. Primeiro, toda história tem uma trama. Ah, tá, mas o que isso quer dizer, porra? O que isso aí, gurizada? Toda história tem acontecimentos. História da arte, história do Brasil, porra, história da França, da Argentina, história do Brasil Império, Brasil República. Eu falo que toda história é uma fofoca. A fofoca é uma história, velho. Tem uma série de acontecimentos. Fica bem mais fácil você entender. Fica bem mais legal você entender. E outro negócio que você tem que entender de história é que toda história tem um contexto. Como eu disse da fofoca, você não pode já chegar e ouvir se você não sabe o que tá rolando antes. É tipo você começar a assistir uma série. Eu fui começar a assistir The Witcher, puta série foda. Eu comecei a partir do episódio 3 e eu não entendi porra nenhuma. Porque eu não sabia o contexto, eu não sabia o que estava acontecendo, vocês entenderam? Então, gente, é complicado. E qual que era o contexto que fez surgir a história da filosofia? Porque como a gente está vendo a história, a gente vai começar no começo. A gente vai começar sobre o surgimento da filosofia. Onde surgiu, qual que era o contexto? E era nela, gurizada. A famosa, a Grécia Antiga. Esse lugar lindo aí, com um hotel chique, com um mar, com um morro, palco de Mamma Mia, Cavaleiro dos Zodíacos. Mas quando que foi isso? Na Grécia Antiga. E agora eu vou falar a série de acontecimentos, o trama que levou ao surgimento da filosofia e ao surgimento dos primeiros filósofos, que são os retardados que a gente chama de pré-socráticos. Demorou? Então bora lá. Grécia Antiga. Grécia Antiga, vocês vão estudar em história ou então vocês já estudaram? A Grécia Antiga, ela fica a Grécia ela fica na Europa, né? Aqui é o mapa para vocês se localizarem, aqui é a botinha, que todo mundo sabe que é a Itália. Aí aqui, ó, Espanha, Portugal. E aqui vão estar as outras civilizações antigas que vocês vão estudar. Na África, aqui no cantinho, Egito. Aqui é a Mesopotâmia, aqui vai estar os fenícios, aqui os persas. Então, vamos dar um zoom. Lembra, do lado da Itália. Olha aqui, a Grécia. Aqui vai ter Atenas, Esparta. E assim, Grécia, eles se organizavam por cidades-estados. Cada cidade-estado era independente. Atenas era independente de Esparta, tal. Enfim. Vamos falar agora do contexto, como que a sociedade era organizada. A sociedade grega, gurizada, ela era muito mitológica, ela usava a mitologia para explicar a realidade. E, gente, quem não conhece mitologia grega? Porra, olha isso, mitologia grega tá presente com atualmente Percy Jackson, Fury of Titans, God of War, Smite, ela tá muito presente na sociedade atual. É muito difícil alguém não conhecer. Mas se você não conhece, vai atrás, porque, gurizada, é uma história muito massa. E eles usavam essas histórias para explicar a realidade, porque a nossa terra se chama Gaia e ela criou o céu, que é filho dela. E agora não lembro se eles eram filhos, mas enfim, eles tiveram um filho que se chamava Cronos, que é o tempo. E nossa, cai um raio, porra, é Zeus, olha, uma tempestade no mar, é Poseidon que tá puto, entenderam? Agora, outra parte importante da sociedade grega é o comércio. Gente, olha essa porra. Olha isso aqui, gurizada. É só mar. Aquela foto que eu mostrei. Gente, Grécia é só mar e morro. Não tinha terreno fértil, com exceção de Esparta, que dava pra você fazer uma plantação, que a cidade era um pouquinho diferente, mas a maioria das outras cidades era tudo comerciante. Eles viviam no mar, iam, comercializavam, pescavam e tal. Tinha essa troca cultural, troca de mercadoria, de informação com os outros povos. E outro negócio importante da sociedade grega é a política. A política deles. Onde que nasceu a gente, nossa sociedade hoje, vive um sistema chamado democracia. Onde nasceu a democracia? Na Grécia Antiga. Mas a democracia da Grécia Antiga era diferente, porque ela era uma democracia mais direta. O pessoal ia pra rua, não na rua, era num espaço chamado Ágora. Ia lá pra debater, pra falar sobre política, sobre os assuntos de política. Mas não era só isso, eles iam trocar ideia, sacou? Então lá tinha muita troca de ideia e troca de cultura com esses outros povos. Tinha muito debate. E tudo isso levou, essa troca de ideia, troca de debate, levou as pessoas a questionarem a mitologia, principalmente pelo fato da mitologia não ter um livro escrito, sabe? Então também ficou mais fácil de questionar. E aí que surge o principal embate na Grécia Antiga, que é o mito versus a filosofia. Quais são as principais características do mito?
O mito, gente, é senso comum, ele é cosmogônico. Senso comum, eu vou falar o que é, não é meio que esse termo que vocês acham que é. O senso comum é o seguinte, tenho aqui, eu acredito na mitologia grega, eu acredito que um raio foi Zeus, se, porra, tem uma tempestade no mar, Poseidon, eu morrer, eu vou ver Hades no inferno. Eu falo isso pro meu filho, e meu filho agarra essa ideia sem contestar, e ele vai acreditar fielmente nisso. Ele nunca vai contestar, ele vai passar pro filho dele, assim por diante. Isso é o senso comum. E a mitologia explica os cosmos pela agonia. O que é agonia? Agonia é o sobrenatural, é Deus. Sabe o que significa agonia? É uma pessoa sem Deus. Esse é o sentido original. Então, eles usavam o sobrenatural para explicar os cosmos. Agora, bora pra filosofia. O que ela se difere? Diferentemente da mitologia, ela duvida, ela questiona e ela usa a cosmologia. Então, ele vai questionar, porra, mas será que o raio é mesmo Zeus? Será que essa tempestade na água é Poseidon? Não, a gente tem que explicar os cosmos pela lógica, pela razão. E ó, vamos trazer para hoje em dia, esse aqui é um ponto legal. Essa questão de mito versus filosofia, a gente dá para encaixar nas religiões. Por exemplo, a maioria das pessoas religiosas de hoje em dia, elas são religiosos por senso comum. Por exemplo, o pai fala pro filho que Deus existe, que Deus ao mesmo tempo é três, ele teve um filho. Enfim, parece um pouquinho pecado que eu tô falando, mas deixa eu explicar. A teologia, calma aí, voltando, isso é senso comum. E o filho vai seguir essa ideia, e o filho dele também vai seguir a ideia, e eles nunca vão questionar. Agora, a teologia, que todo padre precisa estudar para ser padre, a teologia ela vai fazer esse papel da filosofia. Ela questiona para chegar à ideia de Deus numa forma racional. Vocês estão entendendo? E como que a gente pode usar isso na redação? A gente pode usar isso aí para falar de intolerância religiosa, de extremismo religioso. Tem muita gente que simplesmente agarra a ideia, nem sabe se, por exemplo, isso daí tá mesmo na Bíblia, já sai espalhando ódio, tá ligado? Gurizada, isso é muito foda. Isso daí, eu já falei, vai aumentar a nota na redação de vocês. Enfim, esse é o principal ponto. Assim que surgiu a filosofia, eles quiseram questionar o mito e agora, ó, eu vou dar uma recapitulada em tudo que eu falei. Já falei que a filosofia é importante para o Enem, na redação, eu falei que eu ia falar, eu falei a história, eu falei da história e tal, agora eu falei o processo que levou ao surgimento da filosofia. Eles queriam questionar os mitos, e agora vão surgir os primeiros filósofos que são chamados os pré-socráticos. E eles vão questionar os mitos usando a razão. Então você que está chegando agora na aula, que está vendo essa série, cansou de dormir, pegou a recapitulação? É isso, e agora eu vou falar desses arrombados que caem na prova. E é o seguinte, eu já falei, eles queriam explicar a realidade usando a razão. Então eles iam questionar os mitos usando a razão. Eles queriam explicar o mundo, explicar a natureza. E para isso, eles tinham uma ideia, eles queriam achar o princípio de tudo. Para explicar a natureza, para explicar o mundo, eles queriam achar esse princípio usando a razão. E ó, vamos, rapidão, só vamos pro nosso dicionário de grego. Lembra que a gente aprendeu que filosofia é amigo, sofia é sabedoria e tal? Enfim, vão ter mais 3 palavrinhas que às vezes vão aparecer nas suas provas, que é o seguinte: logos, physis, arché. Logos é razão, physis é natureza, arché é o princípio de tudo. Então, se aparecer, porque os pré-socráticos usavam o logos para explicar a physis. E para tanto, eles queriam encontrar o arché, é basicamente o que eu acabei de falar. Eles queriam usar a razão para explicar a natureza. E assim, e como eles iam explicar a natureza? Achando o princípio de tudo. Entenderam? Então, se aparecer na sua prova, não assusta. É isso que eu acabei de falar. Continuando. Como eles queriam explicar o mundo, eles eram mais físicos do que filósofos, entendeu? Porque, porra, eles não ficavam, gente, o que nós somos, quem somos nós, blá, blá, blá. Eles queriam, porra, mas e aí, esse mundo aqui? Esse raio aí é Zeus mesmo? E tal. Por isso que eles também são chamados de filósofos naturalistas. Bom, calma aí, deixa eu tomar uma água. Bom, agora vamos para os pré-socráticos. Vamos estudar um por um. Eles vão cair no Enem. E você também vai poder usar eles na redação.
Tales de Mileto. Provavelmente vocês já ouviram falar dele na redação. Ou matemática. Aquele lá com o teorema de Tales, blá blá blá. Tales, ele foi considerado o primeiro filósofo do Ocidente. Por que do Ocidente? Porque no Oriente, China, Índia, já tinha filosofia, só que a gente não estuda, a gente estuda mais a filosofia ocidental. Por que ele foi o primeiro filósofo do Ocidente? Porque ele quis explicar a realidade através da razão e não dos mitos. E qual que vai ser o princípio de tudo para o Tales, para que ele possa explicar a natureza? O princípio de tudo para o Tales vai ser a água. Tales vai falar que tudo é composto por água. E vocês querem entender o argumento desse cara? Ele fala basicamente isso. Pergunta qual que é a matéria-prima básica dos cosmos. Aí ele pensa, putz, deve ser algo que tudo possa ser formado, algo essencial para a vida, capaz de se mover, capaz de se mudar de forma. Então ele pensa, tudo é composto por água. Gente, pro Tales, ele achava até que o fogo era um estado físico da água. Parece meio retardado, só que gurizada. Imagina pensar isso. 600 anos antes de Cristo, gente. 600 anos antes de Cristo. Isso aqui foi um puta pensamento inovador. E a gente vê que não é tipo assim, mentira. Muita coisa do que ele falou é verdade, porra. 70% do nosso corpo é água, gurizada. Tem água em tudo, em tudo. Então, é real. E como que a gente pode usar ele na redação? Eu falei, contextualizar, dar importância. Se for um tema que tá falando de água, gurizada, já chega, porra. Água é muito importante para a vida. 70% do nosso corpo é água, blá blá blá. E desde a Grécia Antiga já se falava de sua importância com o filósofo e matemático Tales de Mileto. O corretor de vocês vai ter um orgasmo. Vai gozar, porque, vai ver que você sabe. Entendido? Esse é o Tales. Ah, mas, porra, Guilherme, mas é muito filósofo, apesar de ser o primeiro, né? Muito filósofo, como é que eu vou decorar que cada um fala? Quer uma dica? Sabe como é que eu decorava o Tales? Eu falava que, pra quem já assistiu Avatar, tem as dobras de água e tal. Eu falo que o Tales, ele é o dobrador de água, entendeu? Apesar de ser a cor aí que é o Avatar, eu falo que esse é o Tales, o dobrador de água. Nunca mais esqueci, gurizada. Fala que o Tales é o dobrador de água. Pronto. Agora bora pro próximo filósofo. O próximo filósofo é o Pitágoras. Também vocês já devem conhecer. O carinha da matemática, do triângulo retângulo, do A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado. Enfim. Se vocês já acharam que o Tales brisou, gurizada, presta atenção nessa B. Ou Pitágoras vai brisar muito. Parece que ele usou LSD, usou erva estragada, tomou um chá de cogumelo, porque ele vai falar que o princípio de tudo são os números. Então ele vai falar que o número é o regente das formas e das ideias. Aí você fala, caralho, irmão, você é nóia mesmo, hein? Aí você, mas tá bom, vamos tentar ver a argumentação dele. Ele fala o quê? Ele começa a partir desse princípio, dessa premissa, que tudo no universo se conforma de acordo com as regras e as relações matemáticas. Eu vou mostrar pra vocês que isso é verdade. Enfim. Eu vou mostrar pra vocês que o Pitágoras não brisou tanto assim, porque isso aqui é verdade. E a partir dessa premissa ele vai falar que se compreendermos os números e as relações matemáticas, a gente compreende os cosmos. Então o número é o regente das formas, da natureza. E ele também queria usar a matemática como modelo para o pensamento filosófico. Tipo, a gente tem um problema e a gente quer achar uma resposta, sabe? Então ele vai falar que o número é o regente das ideias. A primeira vez que eu estudei Pitágoras, o que me veio à cabeça? Eu falei, porra, o princípio de tudo é número. Esse retardado aí assistiu muita Matrix, né, cara? Quem nunca viu Matrix, ó, tem uma realidade virtual e tá vendo esse computadorzinho aqui, tá vendo esses números verdes? Cada número representava uma coisa, tipo um 6 aqui representava o prédio que tá aqui em frente da minha casa. Eu achava que era isso, só que não era bem isso. A gente até pode entender que ele estava falando de programação, tipo, como se o nosso mundo fosse programado, que é algo que um cientista rebinho aí, o tal de Albert Einstein, vai falar que a natureza é perfeita demais para ter sido feita ao acaso. Vocês vão entender por quê. Porque a natureza, ela segue esses princípios matemáticos, essas relações matemáticas. E para explicar isso, eu vou ter que falar de duas coisas, que vai ser a sequência de Fibonacci e a proporção divina. Ó, a sequência de Fibonacci, vocês já devem ter ouvido falar. Essa sequência aqui, ó, você conta o número e o que vem antes dele.
E aí você coloca o resultado na frente. Tipo aqui, ó, 1. Tem um número antes de 1? Não. Então, 1 mais 0, 1. Aí, você pega esse 1 e o outro 1, que é ele e o antes dele. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. E assim vai. E eles descobriram esse formato. Aí você pensa, tá, porra, que formato bosta. Isso é o quê? É o bagulho que tem lá no Buzz Lightyear? Olha, pra vocês verem. Isso daí é o formato dos furacões. Isso aí é o formato das galáxias. Isso daí é o formato até da concha do caracol. É o formato até da concha de uns moluscos que vive a 500, a trocentos metros debaixo d'água que você nem sabe o nome dele, que é um bicho esquisito. Mas segue essa proporção. Mas você fica, não, pô, não. Coincidência, coincidência. Vou te mostrar agora. Proporção divina. Acho que vocês... É muito difícil alguém ter ouvido falar. Tipo, não é algo muito comentado no ensino médio. Proporção divina. Vocês sabem, gurizada, qual que é o número de Deus? O número mais lindo do mundo, que eles chamam, é o número 1,618. Você pensa, porra, que número feio. Mas sabe por que ele é chamado de número de Deus? Porque com esse número, a gente consegue ver a proporção do universo, da natureza. Por exemplo, a gente pega uma colmeia de abelha. Sabia que a abelha tem as abelhas fêmeas e os ancões, que são os machos. E sempre tem mais fêmeas do que macho. Se você pegar em qualquer colmeia, pegar o número de fêmeas e dividir pelo número de machos, vai dar 1,618. Qualquer colmeia. Como se não bastasse isso, um carinha lá, um tal de Leonardo da Vinci, fez esse desenho aqui, o Homem Vitruviano, que dá pra gente ver essa proporção divina. Se a gente pegar a nossa altura da sola do pé até a cabeça e dividir pela altura da sola do pé até o umbigo, vai dar 1,618. Se a gente pegar o tamanho do nosso braço, levando em conta do ombro até as pontas dos dedos e dividir pelo comprimento entre o cotovelo até a ponta dos dedos, vai dar 1,618. Se a gente pegar o comprimento da nossa perna, que vai desde o começo aqui do pinto dele, né, até a sola do pé, e dividir pela altura do joelho até a sola do pé, vai dar o quê? 1,618. E como se não bastasse isso, esse número aí aparece em mais coisas, tipo no segmento dos insetos, na disposição das folhas de um caule. Pesada, é a proporção divina. Então, Pitágoras não brisou tanto. Lembra aquela premissa lá de que tudo na natureza segue uma relação matemática? Ele não estava tão errado, não. Pois é, né? Bom, agora bora pro próximo filósofo. Heráclito. É esse velhinho aqui, ó. Antes de falar dele, queria perguntar um negócio pra vocês. Vocês acham que as pessoas mudam? Sim, não. Você acha que você é o mesmo de um ano atrás? De um mês atrás? De uma semana atrás? Heráclito vai dizer que as pessoas mudam. Mas como que ele vai dizer isso? Ele vai dizer isso, é que ele não fala diretamente, as pessoas mudam. Ele fala por aforismos, por umas frasezinhas bonitinhas, poéticas. Ele vai falar, nenhum homem pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio. Por quê? Porque quando ele for banhar pela segunda vez, o rio não vai ser o mesmo, porque as águas vão ter passado. As águas serão outras. E além disso, o homem não vai ser mais o mesmo, o homem vai ter mudado. Sacou? Vou mostrar um meme aqui, que acho que agora vocês podem entender. Enfim, entenderam? Outro negócio que o Heráclito vai falar é que nada é permanente, exceto a mudança. Então, foi o que eu falei. Que lembra que nenhum homem pode banhar-se 2 vezes, tudo vai mudar, e ele fala que nada permanece, exceto a mudança. E isso é muito cabuloso, porque ele vai chegar ao ponto de falar que a gente não pode conhecer as coisas, tipo, hoje à tarde lá você chega e fala pros seus amigos, pô, conheci um maluco lá da hora que quer pagar de professor de filosofia, não sabe porra nenhuma, mas tenta dar uma aula legal. E eu conheci ele, mó gente fina, tal. Heráclito vai falar, não, você não conhece ele, sabe por quê? Porque ele não existe mais, porque ele já mudou, é outra pessoa. A gente não consegue conhecer as coisas porque as coisas mudam. Nada permanece, só a mudança permanece. Cara, Heráclito foi fundo, velho, foi muito fundo.
ele também, e ele vai deixar a brisa mais louca ainda, porque ele vai falar de ser e não ser. O que ele vai falar? Ele vai falar que o que existe não é o ser, ele fala que o ser não existe. Lembra que eu falei? Que a gente não consegue conhecer as pessoas, porque nada permanece. Então a gente não vai conhecer. O ser não existe, porque ele não permanece. Pro Heráclito, a única coisa que existe é o não ser. O que é esse não ser? É o devir. Anota essa palavra na testa. É muito importante, porque isso aí vai aparecer mais pra frente da filosofia, tal, D-E-V-I-R. Devir. Ou também, a gente pode chamar de vir a ser, vai ser, tá ligado? Porque é o que ele falou. Nada existe. A única coisa que existe é a mudança. Então, qual que é o princípio de tudo pro Heráclito? O princípio de tudo para ele é a mudança. A gente também consegue usar ele em redação para falar, por exemplo, se for falar, a gente consegue usar isso aí para sustentar uma argumentação. Tipo, você quer falar que as pessoas mudam. Pô, quer falar, sei lá, de prisão, quer falar que os criminosos eles conseguem sim mudar, eles podem ser reinseridos na sociedade. A gente pode falar que o Heráclito fala que nenhum pode março 2 vezes no mesmo rio, nada permanece exceto a mudança. Então o cara consegue sim mudar, entendeu? Dá pra usar na redação, mas voltando. Então o princípio de tudo pro Heráclito vai ser a mudança, e ele vai representar isso como um elemento, que é o fogo. Heráclito é o nosso dobrador do fogo. Mas uma dica: não decorem isso, não decorem Heráclito como dobrador do fogo. Por quê? Tipo assim, tá ali de boa, tipo, água, tá bom, dobrador de água, mas o que ele fala é que realmente, o princípio de tudo é a água, mas o Heráclito não fala só que é o fogo. O fogo é simbólico pra ele. O fogo representa a mudança. Porra, olha pro fogo, vê se ele fica parado. Ele não fica, toda hora ele mexe, tá mudando. Tá com fogo na sua mesa pra ver se ela continua a mesma? O fogo faz tudo mudar, mas... Então ele simboliza a mudança. Então não lembrem dele como cara do fogo, lembrem dele como cara do rio. Não pode mais 2 vezes no mesmo rio. Enfim, bora pro próximo, que vai ser o Parmênides. O Parmênides é esse cara aqui, ó. Gente, eu consigo resumir toda a filosofia do Parmênides com uma frase, que é essa: Heráclito é um bosta. Ele vai pegar tudo que o Heráclito falou, vai amassar e tacar fogo. Por quê? Porque ele vai falar que o Heráclito é limitado, ele vai falar que nada muda. Ele vai falar, nada muda, tudo é uno, Heráclito, você tá errado. Na verdade, você nem tá tão errado, você só é limitado. Porque as coisas podem sim mudar, mas a única coisa que muda é a aparência. A essência não muda. Por exemplo, um broto de rosa, uma rosa nova, uma rosa que tá morrendo, ela mudou, mas o que mudou foi a aparência. Mas ela continua sendo uma rosa. Entendeu? Ele vai falar que quando você olha as coisas com os sentidos, você consegue ver mudança. Mas a partir do momento que você olha com a razão, você vê que nada muda, que tudo é uno. E ele, assim como Heráclito, vai ter influência na filosofia mais pra frente. O Parmênides vai entrar num debate de sentido, de razão, blá blá blá. Mas como se não bastasse isso, ele também deixou a brisa mais profunda, que ele envolveu ser e não ser. Só que ele deixa mais complicado do que o Heráclito. Por quê? Porque ele vai falar, o ser é, e o não ser não é. Se você não entendeu isso, se prepara, porque olha como é que cai em prova. Que cai em prova assim, com texto, citação. Olha o que ele fala. O que ele fala? O ser é e não pode ser, e não pode não ser. E o não ser não é e não pode ser de modo algum. Vontade de tacar uma pedra nesse arrombado. Mas bora tentar explicar. Lembra que eu falei de ser é essência. Enquanto o Heráclito fala que o ser não existe porque o ser não permanece, ele fala que o ser permanece, porque tudo permanece, tudo é uno. Então para ele o ser existe. E esse vir a ser, esse devir, esse não ser, não existe. É basicamente isso que ele fala. O ser existe, o não ser não existe. E aí é o que ele vai falar. Como não ser não existe, ele não pode existir. É basicamente isso que ele fala. O não ser não é e não pode ser de modo algum. Arrombado, né? Mas tá bom. Eu achei isso aqui na internet, é bem bonitinho, um trabalhinho, que ó, dá pra vocês entenderem um pouquinho melhor. Há 2 caminhos, o que diz que o ser é e o que afirma a existência do não ser. Escolher
escolher o caminho do ser, pois o ser é e o não ser não é. Como a gente dá pra ver, isso aqui é uma visão visão parmediana, né? Não Bifman, do Parmênides. É uma puta visão dele, porque ele fala que o ser é e o não ser não é, enquanto o Heráclito vai falar que o ser não existe e o que existe é o não ser. Continuando, ele fala, pensar e ser são o mesmo. Lembra que eu falei? Quando você vê com sentidos, você vê que tudo muda. Mas quando você olha com a razão, você vê que a essência é a mesma. Então ele fala que pensar e ser, essa essência, são a mesma coisa. Esse movimento, esse caminho, essa mudança, é tudo ilusão, porque isso é coisa que você vê com sentidos. Entendeu? É bem legalzinho, aqui ó, o oposto do Heráclito e tal. Enfim, entenderam ele? Isso aqui, eu nunca usei o Parmênides na redação, eu não saberia dizer pra vocês como que dá pra usar. Então fica o desafio aí pra vocês, que se for falar que as pessoas não mudam, né? Você pode usar aí pra zoar seu amigo, né? Aquela sua amiga que é trouxa toda hora, só quer cara que não presta, ou aquele seu amigo gado. Pode falar que ele nunca vai mudar, que ele vai continuar o eterno gado, trouxa. Mas enfim, não sei como colocar na redação. Bora pro próximo. Ó, esses 4 que eu falei são os principais. São basicamente os que mais caem. Esses daqui, eles também caem. É muito legal vocês entenderem. Mas, assim, como eu falei, o Heráclito e o Parmênides, eles são muito importantes porque eles vão influenciar a filosofia mais na frente. Esses aqui são mais, tipo, secundários, mas eles caem também. Eu poderia não dar aula, mas aí vocês vão ficar, pô, mas você é um bosta mesmo, hein? Certeza que nem sabe quem que são esses outros. Mas, então, bora lá. Isso daqui eu vou explicar com Avatar de novo. Fogo, terra, água, ar. Vocês já conheceram nosso dobrador de água, né? Que é o Tales de Mileto. Agora, gurizada, vocês vão ver o seguinte. O Tales, ele criou uma escola na Grécia Antiga, que é a escola de Mileto. Ele teve um aprendiz que chamava Anaximandro. O Anaximandro, ele não vai concordar com seu mestre. O Tales fala que tudo é água. O princípio de tudo é água. O Anaximandro vai falar que não. Ele vai falar que é um elemento que tem todos os elementos juntos. E ele vai chamar esse elemento de apeiron. O princípio de tudo é o apeiron. É um elemento que tem todos os elementos juntos. Pra mim, é uma puta representação de Avatar. Você não pode falar Avatar. Sacou? Então, quando você assistir Avatar, a lenda de Aang, a lenda de Korra, é só pensar apeiron, a lenda de Aang, a lenda de Korra. Acho que vai ficar bem na cabeça de vocês. Anaximandro também teve um discípulo na escola de Mileto. Chamava Anaximenes. Ou, é tudo nome escroto, é tudo nome chato, né? Muito foda lembrar, mas tenta lembrar assim. O que eles falavam e tal. O Anaximenes, ele também vai discordar do seu mestre. Ele vai falar que o princípio de tudo é o ar. Ele é o nosso dobrador de ar. Tem também o Heráclito, né, que você já conhece, nosso dobrador de fogo, mas na verdade seu fogo é simbólico, porque ele quer representar a mudança, tal. E tem nosso dobrador de terra, que é o Demócrito. Demócrito, ele foi o primeiro químico. Por quê? O Demócrito, ele não vai falar que a terra é o princípio de tudo. Ele fala que no mundo existe matéria. E ao você ir reduzindo a matéria, você consegue achar o princípio de tudo. Que seria o quê? O átomo. Demócrito é o nosso dobrador de átomos. Ele é o primeiro químico que ele vai falar do átomo já bem antes de Cristo. Uma curiosidade, Demócrito, ele veio depois de Sócrates, mas ele também é chamado de pré-socrático para se encaixar nas características, porque ele se encaixa nas características do pré-socrático, porque ele quer achar um princípio de tudo para explicar a natureza, entendeu? Enfim, são eles. E ó, vou colocar tudo aqui para vocês entenderem, nossos 4 dobradores e o avatar. Printa, desenha, anota, cola na frente da privada, porque quando a gente vai cagar a gente fica vendo meme, esquece da descarga. Coloca isso na frente, fechou, vocês nunca mais vão esquecer. Gurizada, essa foi a minha aula. Como eu falei, filosofia serve sim, não é inútil. Vocês viram que dá pra usar muita coisa. E agora, ainda pra provar que vocês que caem no Enem, eu coloquei uma questão aqui, ó. E ó, é o seguinte, vou passar um macete pra vocês. Quando vocês vão ver uma questão do Enem,
Tá vendo o texto? Não lê o texto no começo. Vocês vão começar lendo a pergunta. Por quê? Porque às vezes você já consegue responder a pergunta de cara. Mas se você não conseguir, você vai ver a pergunta, aí você vai pro texto. Mas aí você já vai ver o texto mais atento, porque você sabe o que a pergunta quer de você. E você vai tentar procurar no texto isso, sacou? Então, vamos ler só a pergunta. O texto faz uma apresentação crítica acerca do pensamento de Demócrito, segundo o qual o princípio constitutivo das coisas estava representado pelo... Vocês viram? Demócrito. Ele quer saber qual que é o princípio constitutivo das coisas. Precisa ler? Não. Você ignora esse texto, gurizada. Aí vocês têm mais tempo para fazer a prova, mais tempo para fazer sua redação. E se esforça menos também, porque tem que ler isso aqui, só te deixa mais cansado e tal. Então, vamos ver qual que é o princípio constitutivo das coisas, segundo Demócrito. Bom, número, que fundamenta a criação dos deuses. Não, a gente já viu que quem fala de número é o noiado lá, é o Pitágoras, que fala que a natureza segue um padrão, segue as regras, matemática, tal. O princípio de tudo como número é Pitágoras. Devir, lembra que eu falei para vocês anotarem na testa? É o não ser do Heráclito, é o vir a ser, é o será. Devir, que simboliza o constante movimento dos objetos. Não, não é. Porque, né? Devir é do Heráclito. Água, que expressa a causa material da origem do universo. Gurizada, Tales de Mileto, nosso dobrador de água. Imobilidade, que sustenta a existência do ser atemporal. Isso aqui você pode até ficar confuso, mas ó, imobilidade de imóvel, que não mexe, que não muda, e vai sustentar a existência do ser atemporal. O que é o ser atemporal? É um ser que, independente do tempo, vai continuar o mesmo. Reconheceram quem que é? Parmênides. Ele mesmo, que fala que nada muda, tudo é uno. Isso daqui é do Parmênides. O princípio de tudo para Parmênides é a imobilidade. Então, gente, isso aqui não é do Demócrito. Átomo, que explica o surgimento dos entes. Letra E. Fechou. Não precisou ler o texto. Respondeu, acertou a questão. Foi bem na redação. Tudo porque você deu chance pro retardado aqui tá tentando fazer uma aula legal. Tentou fazer um slide bacana. Mas é isso, gurizada. Essa foi uma aula. Espero que vocês tenham gostado do fundo do coração. É isso. Até semana que vem vocês vão ter aula de sociologia. E na outra semana vai ser o Fabiano. Então eu volto. Vocês vão ver minha carinha feia aqui só daqui a 3 semanas. Mas é isso. Ó. Tchau pra vocês.